Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 1, verso 1. Deixa sua Bíblia aberta aí para você decorar todos esses nomes. Mateus capítulo 1. Nós vamos ler até o verso 17. O que é bom para ler nome aí? Vamos ler alternadamente, para a gente, todo mundo, aprender esses nomes aí. 1,17. Mateus 1, 1,17. Bem alto, hein? Não vai ficar gaguejando não. Tem nome bonito aí, viu? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed. E Obed a Jessé. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração através dessa genealogia e nos ensina mais sobre o Evangelho de Jesus. Assim oramos por amor a Ele. Amém. Irmãos, o Evangelho, ele tem como objetivo ampliar o conhecimento de muitos sobre a pessoa de Jesus Cristo e ser um instrumento na gloriosa tarefa de converter e de edificar almas imortais. Não se conhece Jesus sem ter clareza. É tão interessante quando nós paramos em alguns momentos para a gente pensar de forma honesta, profunda, sobre as Sagradas Escrituras, sobre esse santo livro, a palavra de Deus. É tão bom quando a gente vê respostas de pessoas que
estão de fato interessadas em ler a palavra de Deus. E que isso não seja um sufoco, uma pressão, uma agenda, ou uma estatística. É muito bom quando a gente encontra pessoas que chegam e dizem: olha, eu já li a Bíblia tantas vezes. E alguns desses que compartilham diz que leu muitas vezes. Reverendo Messias Anacleto compartilha com seus quase 75 anos, me parece, que leu a Bíblia toda 40 vezes com os joelhos no chão, dobrados. E ele tem uma paixão, uma simplicidade para expor as Escrituras. E quando ele abre a sua boca para pregar, para falar das Escrituras, ele fala com uma sensibilidade tão grande, que é impossível você não parar para ouvir, nem que seja um pouquinho. Porque ele abre um texto e ele vai falando, e ele fala de vários outros ao mesmo tempo, com uma clareza e um conhecimento profundo daquilo que ele está falando. E quantos outros, nós poderíamos mencionar para nos estimular, compartilhando tantas leituras, tantas passagens pelas Escrituras para ler, se debruçar e chorar sobre as Escrituras. Eu conheço o testemunho de uma mulher que usou a sua Bíblia, uma Bíblia só a vida inteira. E dizendo ela que usava essa Bíblia a vida inteira porque ela usa só ela, porque ela gosta de ver, de contemplar as páginas marcadas pelas suas lágrimas. Certamente uma Bíblia ali já afofada, bem com suas páginas já bem alteradas e volumosa. Irmãos, eu penso que só assim nós seremos capazes de anunciar Jesus, conhecendo-o de fato. Quem é Jesus para você? Esse Jesus, ele tem realmente invadido os seus pensamentos, o seu intelecto, para você, ao abrir a sua boca, ele ser anunciado com clareza, com otimismo, com entusiasmo, pelos seus grandes feitos. Quantas vezes você que leu Mateus essa semana que passou, até ontem, como eu, nós encontramos essa palavra maravilhas. Jesus operando maravilhas. Quantas vezes nós nos deparamos com os ouvintes de Jesus, quando ele anuncia as suas coisas, os seus grandes feitos, quantas pessoas dizendo que saíram de perto, perplexas, maravilhadas da sua doutrina, do seu ensino. Ou seja, certamente esses que tiveram o privilégio de estar com Jesus, eles saíram de perto de Jesus admirados, perplexos. Certamente eu, como você, como cristãos, nós sairíamos. Veja como é bom quando a gente está ouvindo um pregador, assim bem melhor do que eu,
Eu gosto muito quando a gente está ouvindo um pregador, que ele está expondo a palavra e que você está compreendendo, que você está gostando, que você não quer sair de perto, que você quer ouvir mais. Eu já tive a alegria, o privilégio de sair aqui, terminar o culto e ver aí alguns irmãos, algumas vezes, dizendo: pastor, o culto hoje demorou pouco, estava bom, podia demorar mais. Aí eu não sei, né? Pode ser a música, né, Marcos? Pode dizer. Não necessariamente, mas é tão bom você ver que as pessoas estão assim, com prazer na presença do Senhor. E eu tenho certeza que você, certamente que leu Mateus essa semana, do 1 até o 28. Eu tenho certeza que você gostou. Eu tenho certeza que você não desperdiçou o seu tempo. E quero reforçar o convite para, a partir de hoje, você que ainda não leu Marcos, como o Arlen já leu todo ele, talvez queira repetir, talvez siga com Lucas, para você se apreciar, ter prazer na presença de Jesus e conhecer melhor Jesus, o seu ministério. Por que ele passou por aqui? Por que ele fez esse milagre? Por que ele abordou? Por que ele confrontou, como em alguns capítulos lá de Mateus, como ele foi brabo e duro com os fariseus, com os saduceus, partidos políticos, seitas que não acreditavam na doutrina principal, que era Jesus Cristo ressurreto. E Jesus foi duro. Então eu quero te incentivar a começar hoje, se não começou, comece amanhã com Marcos. São 16 capítulos, que você pode ler tranquilo, numa parada de 10 minutos, você lê 2, 3 capítulos, aprendendo, compreendendo. Irmãos, vejam bem que com esses versículos aqui, tem início o Novo Testamento. Essa história bonita de Jesus. Portanto, então, cumpre-nos lê-los com sérios sentimentos, solene sentimentos. Começar aqui por esses nomes, que eu vou dizer aqui daqui a pouco por quê. Nós precisamos ler isso aqui com a compreensão de que aqui não tem a palavra de homens, tem a palavra de Deus inspirada. Cada versículo aqui foi escrito com inspiração santa. E nós devemos agradecer diariamente a Deus por haver nos presenteado com a sua santa palavra. Esse deve ser o nosso sentimento. Irmãos, quantos lugares ainda se encontram na nossa geografia, nesse território, que a palavra de Deus é impedida de chegar lá? Quantos testemunhos de missionários dizendo que uma carga inteira de Bíblias que foram enviadas para o campo missionário uma carga inteira foi destruída. E certamente aqueles que almejavam, esperavam, ansiavam, foram anunciados que chegaria, ficaram tristes. Hoje nós nos deparamos com pessoas que têm o áudio, têm a linguagem, né, para os surdos e mudos, têm os intérpretes. Nós temos todos os acessos possíveis para a gente agradecer a Deus pela sua santa palavra. E eu quero com entusiasmo estimular você a ler a palavra. Você não vai perder, eu tenho certeza. E se você fizer essa matemáticazinha que eu estou fazendo, você vai pegar agora, hoje, Marcos, 2 capítulos e pouquinho por dia.
Se você pegar 2 até quinta, quinta e sexta, você pega 3, sábado, sexta e sábado, aliás, você pega 3, terminou. Você entendeu. Porque 2 capítulos você lê devagar e entende. Nós vamos pegar Lucas, que tem 24, né, Lucas? Vai dividir por 7, vai dar quanto? 3 e pouquinho. E assim segue. Eu quero estimular você a pensar sobre qual é o tempo que você pode tirar. Qual é o tempo que você pode largar o celular, desligar ele e pegar a Bíblia e ler. Para você conhecer. Domingo que vem eu quero aqui a classe única para a gente apresentar um material do Evangelho de João. Maravilhoso. E eu quero que você leve para casa esse material, você vai meditar nele, você vai encontrar alguma pessoa para você evangelizar. Porque é muito bom o material. E você vai junto com esse discipulando, você vai aprender. Todo domingo venha para a escola dominical, todo mundo. Vamos botar no grupo. Quero todo mundo aqui para a gente apresentar esse material e falar sobre ele, eu quero dar uma aula sobre ele. Nós não podemos esquecer, queridos, da nossa grande responsabilidade como cristãos em conhecer a Cristo. E através dos evangelhos, através da palavra de Deus. Seremos todos julgados no último dia de acordo com a luz que tivermos recebido. A vida ou a morte eterna, a vida abundante, a vida vibrante no nosso dia a dia depende muito dessa palavra. Talvez você, como cristão, batizado, visitado pelo Espírito Santo, tem perdido talvez grandes oportunidades de se alegrar, degustar, vibrar com a presença de Jesus na sua vida, por falta de debruçar na palavra. Ter mais entusiasmo por ela. Talvez você tenha perdido essas oportunidades. E eu quero, acima de tudo, orar para que, rogando pela iluminação do Espírito, para que você não só leia, mas para que você se edifique. Para que você, como muitos, e às vezes eu me pego nessa situação, eu tenho a Bíblia, a Nova Versão Internacional lá em casa, que eu leio nela, às vezes a gente derrama mesmo um pingo de lágrimas. Quando a gente lê e vê e sente o cenário daquilo que Jesus fez e daquilo que Ele continua fazendo. Use a sua Bíblia. Aqui, nós poderíamos até dizer, queridos, que não há nenhuma outra porção na Bíblia tão importante quanto essa. Talvez nenhuma outra parte seja tão profunda e completa como essa dos 4 evangelhos, para você conhecer Jesus Cristo. 4 evangelhos distintos, que nós já passamos por eles aqui, vimos as suas nuances. Por 4 vezes nós temos a oportunidade de conhecer Jesus repetindo a história. Aí você vai ler Mateus, você vai ver Marcos agora, algumas coisas se repetindo. E você vai se alegrar de novo. Eu creio que quão agradecidos nós devemos ser por isso. De poder ler e reler. Conhecer e aprender mais. Confiar em Jesus e desfrutar dessa paz nele com Deus. Mateus capítulo 1, de 1 a 17. 17 versículos ocupam-se com a genealogia desde Abraão até Davi, desde Davi até a família, a qual nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo. E que ninguém imagine que esses versículos não sejam importantes. Você pode tranquilamente dizer com alto e bom som, que nada na criação de Deus é inútil.
Cada palavra desse texto foi inspirada por Deus, tem o dedo de Deus. E esses capítulos e esses versos, que à primeira vista parecem destituídos de proveito, desprovidos de algum proveito, eles foram nos dados com alguns propósitos. E com base nessa lista que nós lemos, nós aprendemos de fato aqui, queridos, em primeiro lugar, que Deus sempre cumpre a sua palavra. No caso aqui do Evangelho de Mateus, a genealogia, ela tem como objetivo principal mostrar as credenciais de Jesus como o Salvador prometido pelos profetas e esperado pelo povo. Por isso, logo nessa primeira frase aqui da genealogia, Jesus é apresentado como o filho de Davi e o filho de Abraão, Deus cumprindo a sua palavra aqui. Mateus capítulo 1, verso 1. Deus havia prometido que na descendência de Abraão, todas as famílias seriam abençoadas na terra. Aqui tem a descendência de Abraão, aqueles aos quais Deus quer abençoar. Deus havia prometido levantar um Salvador dentre os descendentes de Davi. Gênesis capítulo 12, Isaías capítulo 11. Portanto, meus queridos, esses 17 capítulos, primeiramente, esses 17 versículos, aliás, eles provam que Jesus era o filho de Davi, filho de Abraão, e que aquela promessa de Deus teve o seu devido cumprimento. Certamente pessoas ímpias que não meditam nas coisas deveriam relembrar essa lição e temer. Deus cumpre a sua palavra, Deus cumpre as suas promessas. Sem importar o que essas pessoas pensem, Deus haverá de cumprir a sua palavra. Se não se arrependerem, certamente perecerão. Porque aqui está a palavra de Deus sendo cumprida. Abençoarei toda a descendência de Abraão. Abençoarei a descendência de Davi, e ele abre dizendo que aqui está essa descendência, essa geração, essa genealogia, os filhos de Davi, os filhos de Abraão. Portanto, primeiro nós aprendemos aqui que Deus cumpre a sua palavra. E aqui aqueles que realmente são crentes autênticos deveriam relembrar essa lição, consolando-se nela todos os dias. Deus cumpre a sua palavra. Deus vela, Deus cumpre. Ora, se ele afirmou isso, então certamente cumprirá a sua palavra. Deus não é homem para que não minta. Números, capítulo 23. Ele permanece fiel. E ele, através de Abraão, através de Davi, prova isso aqui logo na abertura do livro da genealogia de Jesus, provando de onde ele veio. Deus é fiel. Portanto, meus queridos, a primeira coisa que nós aprendemos é que Deus sempre cumpre. Deus não volta atrás. Deus não é homem para que minta, para que desista. Deus vai abençoar a sua igreja. Deus vai abençoar a descendência de Abraão. Deus vai abençoar os filhos de Abraão, os filhos de Davi. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui, que Deus cumpre o que Ele fala. Deus cumpre o que prometeu na sua vida, através da sua palavra. Nós aprendemos aqui em seguida, com base nessa lista, também sobre a pecaminosidade e a corrupção da natureza humana. Veja bem na lista que nós temos aqui, quantos pais piedosos nessa lista de nomes tiveram filhos ímpios e iníquos.
Deus está cumprindo a sua palavra e provando que tem gente má, tem gente ímpia no meio dessa lista, tem gente pecadora. Veja bem os nomes aqui de Roboão, de Jorão, que estão listados, de Amon, Jeconias, deveriam ensinar-nos lições humilhantes. Esses 4 tiveram pais piedosos, no entanto, eles mesmos foram homens malignos. Diz a Bíblia que eles fizeram o que era mal diante do Senhor e diante da nação. Mas aí, queridos, nós aprendemos que Deus mostra de forma clara a pecaminosidade também do ser humano. Ele cumpre a sua palavra, mas ele faz questão de mostrar que o homem é pecador, que o homem é mau, que o homem faz que é mal. Aqui nós aprendemos que a graça de Deus não é hereditária. Nós aprendemos aqui que é preciso algo mais do que apenas bom exemplo e bons conselhos para que alguém se torne um filho de Deus. Nós carecemos da mão poderosa de Deus para nos salvar e salvar os nossos filhos. Porque tiveram reis bons, mas tiveram seus filhos que assumiram os palácios maldosos, que foram maus, governaram mal, abandonaram a palavra de Deus, foram idólatras e levaram o povo à idolatria, como esses 4 citados, que estão na lista da genealogia, e Deus, cumprindo a sua palavra, nos mostra que há pecadores aqui, para nos ensinar, de onde Jesus veio, porque Ele veio, aqueles que nascem, a Bíblia diz que aqueles que nascem do alto não nascem nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Evangelho de João capítulo 1. Agora, certamente os pais dedicados à oração, eles devem orar dia e noite para que os filhos nasçam no Espírito. Filho de crente não é crentinho. Nós precisamos orar para que os nossos filhos nasçam também, tenham a vida nova em Cristo Jesus. Venha à frente, confessa Jesus como Senhor da sua vida, confessa os seus pecados publicamente e diz: eu também amo a Jesus. Porque aqui a genealogia nos prova que tem reis maldosos que vieram de pais piedosos. Irmãos, nós precisamos aprender nessa genealogia, essa lista é para isso. Que Deus cumpra a sua palavra, provando que Ele vai abençoar a geração, a nação. Mas tem gente no meio dessa nação que tem que ser apresentada. E quando eu leio a Bíblia, eu leio a história de Israel, eu vou ler a história desses reis vassalos, maldosos. Isso deve me alertar a temer mais a Deus, a orar mais pela consagração da minha vida, dos meus filhos. Uma história bonita que a gente conta, ilustra. Salomão, um rei, buscou sabedoria, encontrou, construiu riquezas, palácios, rodovias, uma grande cidade, reinou com toda a sabedoria. Mas diz a Bíblia, em 2 Reis, no capítulo 24, que o seu coração já não era de todo temente a Deus. Porque ele se entregou à idolatria, às mulheres e às riquezas. Isso tem que nos alertar. Quando nós lemos as Escrituras e vemos na genealogia, pessoas assim, nós temos que ser alertados. Temos que orar mais, consagrar mais os nossos filhos. E é para isso que nós lemos essa genealogia. Para ver que ali Deus cumprindo a sua palavra, nos apresentando as pessoas e mostrando que ali tem gente mal. Nós precisamos orar mais, nós precisamos meditar mais nas Escrituras, nós precisamos quebrantar mais, dobrar o nosso joelho mais pelas nossas casas.
E finalmente, queridos, nós aprendemos aqui também nessa genealogia quão grande é a misericórdia e a compaixão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como Ele é maravilhoso, como Ele precisa ser amado, conhecido, degustado, porque Ele tem compaixão. Ele olha para mim e Ele olha para você com a mesma compaixão que Ele teve dos seus seguidores que o abandonaram. E nessa lista Ele nos apresenta aqui. E Ele pede para que eu e você nós meditemos o quão essa caminhada nossa é impura. E também a nossa natureza é impura. Olha para o seu coração, olha para a sua integridade. Pense sobre a condescendência de Jesus por haver nascido de mulher e ter se feito em semelhança de homens. Filipenses capítulo 2 diz que Ele se humilhou, se entregou, foi à cruz por compaixão de mim e de você e de todos aqueles que zombaram, pisotearam, cuspiram no seu rosto, enfiaram-lhe uma coroa de espinho, levantaram Ele num madeiro cruento. E Ele olha para mim, olha para você com compaixão. Ele diz constantemente: eu te amo. E nessa lista é para nos mostrar que aqui tem gente boa, mas aqui tem gente má, e Ele tem amor. Irmãos, algumas pessoas aqui nessa lista nunca foram mencionadas em outro lugar. Porém, no fim da lista que nós lemos, figura o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E é claro, embora Ele sendo Deus eterno, humilhou-se ao tornar-se um ser humano com a finalidade de prover a salvação aos pecadores. Jesus Cristo, diz a Bíblia, sendo rico se fez pobre por amor de vós, 2 Coríntios capítulo 8. Jesus Cristo, o Senhor da igreja, Jesus Cristo, o Rei dos reis, aquele que foi zombado, ridicularizado na cruz pelos seus próprios seguidores, abandonado pela maioria deles. Ele tem compaixão. E nessa lista apresentada, nós vemos isso, Ele salvando pessoas pecadoras. Portanto, irmãos, nós deveríamos ler essa relação de nomes com sentimento de amor e gratidão. Vemos ali que nenhum daqueles que compartilham da natureza humana pode estar fora do alcance da simpatia e da compaixão de Jesus Cristo. Nenhum desses, nenhum de nós, nenhum pecador pode estar longe da compaixão de Jesus. Os nossos pecados talvez tenham sido tão negros e graves como os pecados de algumas pessoas mencionadas aqui por Mateus. Entretanto, tais pecados não podem fechar o céu para nós, se nos arrependermos de fato e confiarmos em Jesus. Irmãos, a conclusão que eu chego aqui
Se Jesus não se envergonhou por nascer de uma mulher cuja árvore genealógica continha nomes como de alguns desses, que nós podemos ler hoje, então certamente nós não devemos pensar que ele haveria de envergonhar-se de chamar-nos irmãos e nos conferir a vida eterna. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu gosto de dizer isso aqui, a quem nós amamos e servimos. Primeiro, a quem nós amamos e depois servimos. Porque se eu não amo a Jesus, eu sirvo a igreja, eu não sirvo a Ele. Eu tenho um cargo, eu não tenho amor a Jesus. Essa é uma das características aqui do Evangelho. Apresentar as credenciais de Jesus. Mostrar para as pessoas que Ele é aquele que os profetas anunciaram. Mateus faz isso aqui. Que Ele é o Salvador e Rei de todo o povo de Deus. Essa é a mensagem que o evangelista nos transmite aqui nessa genealogia. E quando lemos então esse primeiro versículo do Evangelho de Mateus, somos convidados a meditar nessa certeza. Jesus é o Salvador e Rei. Você leu Mateus? Não leu? Leia. Leia. Eu compartilhei com alguns, e eu quero contar essa experiência. Pastor, eu tive muita dificuldade, eu me perdi, eu acabei deixando acumular e não consegui. Eu estava com a minha mãe na quinta-feira, pedi licença a ela para contar isso, ela não vai ficar brava. Estava com ela na quinta-feira de manhã, levantamos, e ela tinha feito compromisso lá no grupo, que eu botei no meu grupo também familiar, e muitos leram, estão lendo. Ah, não, Paulo, eu não dei conta, porque deixei acumular, e minhas vistas não estão tão boas, ela está fazendo tratamento lá na catarata. Mas eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito. Eu falei assim, tá bom, então nós vamos dar um jeito agora, senta aí. E nós pegamos do Mateus 9 até o 20, falei, era o que ela precisava botar em dia naquele momento. E nós lemos em voz alta, parando e conversando sobre aquilo que nós estávamos lendo. Que bênção! E ela ali, às vezes querendo interromper, eu falei, não acabou. Aí quando nós terminamos o capítulo 20, faltavam 24 na sexta, e o 25 ao 28 no sábado. Eu falei, agora a senhora dá conta? Quando foi sexta-feira à noite, ela, terminei Mateus, o que mais? Vocês estão vendo? Não deixa acumular, não. Se acumular, tira um tempo. Eu não quero ser chato, não, tá, gente? Mas eu fiquei tão feliz o dia que o Arlen me ligou lá, mandou uma mensagem, pastor, me tira uma dúvida aqui, que eu estou lendo o livro de Marcos e parei nessa dúvida. Fui lá e tentei ajudar, ajudei. Outro irmão aí, pastor, eu me parei aqui no versículo tal, pode me ajudar? Eu parei e ajudei. E você? Está lendo? Se não, leia. Eu estava lendo ali a Bíblia agora com o Luiz Felipe. Gente, que bênção ler a Bíblia com ele. Ele não erra uma palavra. Agora ali, ó, antes do culto, nós lemos o Salmo 145 todo, ele não errou uma aí, pontuando corretamente. Parabéns, Luiz. E que legal. Eu me edifico.
Vendo aqui uma criança orando, e a Helena pedindo pela Laura. Né? E assim, eu tenho deixado esses meninos espontaneamente, Lucas, a Helena, para poder elas desenvolverem e falar as palavras que elas quiserem, porque não vão falar bobagem. E se falar, o Espírito Santo, diz a Bíblia, que intercede por nós e corrige as nossas palavras. Então eu estou tranquilo em dar o microfone para eles. Fico tranquilo. Ensine os seus filhos, as crianças a ler a Bíblia em casa, leiam, cada um lê um capítulo. Se não der para ler junto, como eu falei aquele dia, leiam sozinhos, para a gente conhecer Jesus. Meus irmãos e minhas queridas irmãs, Jesus Cristo, preste atenção nisso. Jesus Cristo morreu na cruz enfrentando um dos mais fortes massacres já visto na humanidade. Jamais visto. Por isso essa morte traz impactos no mundo inteiro até hoje. E continuará mexendo com o mundo. Agora preste atenção, viver para o Evangelho é você dizer não para os desejos e os prazeres da carne. Jesus não foi à cruz, morreu, para que nós pudéssemos receber uma credencial para nos aproveitarmos da prostituição, do adultério, dos vícios da carne. Jesus não foi lá para isso. Jesus foi lá pagar essa conta. E esses registros estão aqui nas Santas Escrituras. O Evangelho de Jesus Cristo foi escrito para que nós pudéssemos crescer todos os dias em santidade. Ele não foi escrito para nos dar uma credencial para pecar. Ele não foi à cruz para nos liberar para a vida da carne. Ele foi à cruz para nos dizer: vocês podem e devem viver uma vida mais santa todo dia. É para isso que ele foi à cruz. E é para isso que eu penso que nós precisamos conhecer esse homem. E é para isso que eu quero orar e incentivar você a ler as Escrituras, a conhecer Jesus, e através dos seus escritos, ter uma vida mais santa. É para isso que eu quero incentivar a igreja, é para isso que eu quero também me debruçar em conhecer melhor Jesus e ter nele uma vida melhor. Vamos orar? Eu queria que a gente cantasse o segundo cântico, Marcos. Aquele segundo que vocês cantou, e a gente vai orar. Eu queria que você ficasse de pé um minuto para a gente orar. Assuma um compromisso com você mesmo, com o Senhor. Fala assim: gente, eu quero conhecer melhor a Bíblia, eu quero ler mais, eu quero ter esse prazer, eu quero viver essa intimidade com a palavra todos os dias. Peça a Deus pelo Espírito Santo para te dar vontade. É o último quê? Último culto? Último cântico. Pai, em nome de Jesus, nós te exaltamos. Nós te bendizemos, ó Deus, pela beleza da tua palavra. Ó Deus, não é simplesmente só ler, é conhecer, é viver, é apreciar a presença do Senhor no mais íntimo do nosso ser. Como é bom ler e
ver os feitos, as maravilhas de Jesus. Pessoas sendo levantadas, curadas, libertas de demônios. Outras pessoas contemplando isso, glorificando, anunciando, perplexas, o poder de Jesus. Oh Deus, como é bom saber que nós temos acesso, somos movidos pelo Espírito, somos batizados no Espírito. Ajuda-nos, Pai, a vencer o mal da carne, o desânimo, a preguiça. A má administração da nossa agenda. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Nos ajude para termos mais tempo, mais prazer. E realmente ter prazer na presença do Senhor, através da leitura da palavra. Que seja um momento reverente, solene, agradável. Abençoa essa igreja, Pai. Fortaleça cada um, desde o menor, aquele que já sabe ler, até o mais idoso, a ler e gostar. Ter compreensão da história e ser abençoado pelo poder do Espírito. Abençoa as casas, as famílias. Oh Pai, enche o nosso coração. Toca em nós. E renova, Deus, a nossa vontade pela palavra do Senhor. Igreja cristã tem que conhecer a palavra, tem que procurar santidade nela e viver dela. Oh Pai, faça isso conosco, em nome de Jesus. Amém.